Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para o segundo episódio do Pode Falar Saúde da Mulher. Eu, host, Dr. Valfran, co-host, vamos direcionar vocês hoje para uma conversa, um bate-papo com dois convidados maravilhosos. Nós iremos estar falando sobre exaustão crônica e cansaço. Você, mulher, qual de vocês não tem cansaço crônico e não tem exaustão? Se for falar, eu não tenho isso, vocês estão mentindo, porque a gente tem sim. E conosco vai estar quem? Pablo e Rafaela, para poder conversar conosco sobre esse tema tão importante. Dr. Valfran? Sou o Dr. Valfran, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Falar. Sou ginecologista com atuação em medicina integrativa. Então sejam bem-vindos e espero que aproveitem bastante o que a gente pode levar para vocês, para conhecimento de vocês. Pablo, psicólogo, Rafaela, nutricionista. Que tem a ver exaustão crônica e cansaço com o psicólogo e com a nutricionista? Tem tudo, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Por isso, nós estamos aqui juntamente com esses dois profissionais que somam muito conosco na clínica, trazendo para vocês justamente essas informações que muitas das vezes a gente deixa passar por debaixo do pano. Passar de leve, não estou cansada, minha exaustão, meu cansaço é algo que eu fiz a mais ontem, isso não está criando nenhuma sobrecarga em mim. E aí? É verdade? Mulher tem sobrecarga ou não tem? Tem muita, né? Ainda mais aquela mulher que fala assim, não, eu dou conta, eu sou forte. Vai lá e faz tudo o que tem que fazer e não olha para dentro, né? Às vezes precisa. Na verdade, nós temos uma sociedade que cobra muito da mulher, né, Pablo? Sim. Isso psicologicamente falando. Sim, a mulher é muito cobrada, cada dia mais, né? Mas ela cobra muito dela também. Ela mesma se cobra, né? Ela tem que ser perfeita cada vez mais. Cada dia mais a autocobrança dela para com ela. Ela tem uma autocobrança que ela muitas das vezes não identifica que ela está evoluindo, que ela está crescendo. E é justamente isso que acontece. Eu acho que a própria mulher se sabota, né? Sim. Eu vejo muito isso, né? Ela quer dar conta de tudo, ela quer ser a Mulher Maravilha, mas ela esquece que ela é um ser humano e que necessita também do mesmo cuidado que ela tenta cuidar de tudo e de todo mundo. E aí ela se coloca numa situação de estresse muito grande, né? Tanto fisiológico quanto emocional, né? Essa parte fisiológica, Valfran, como que fica essa exaustão dentro da prática, né, sua da longevidade, dentro da prática sua da medicina? É a visão médica com relação à fadiga crônica, essa exaustão, ela é classificada em tempo, tá? Então a gente considera como uma fadiga crônica é aquela pessoa que fica cansada por mais de 6 meses. Então não é aquele cansaço que você fez alguma coisa, descansou e está pronta, né? Então a fadiga ela é uma doença que está relacionada com o estado nutricional, está relacionada com deficiências hormonais devido ao estado nutricional. Então ela é uma doença que deve ser tratada. E claro, isso envolve, né, Pablo? A parte psicológica, né? Com certeza, eu acho que essa exaustão, ela tá muito da sobrecarga, né? Tem um esgotamento psicológico. A gente tem que observar bem da onde vem esse esgotamento. Quando eu falo de autocobrança, a gente precisa de entender muito bem. Quando a Jo falou de se sentir Mulher Maravilha e entender que nós somos humanos, é justamente isso. A gente precisa de compreender muito bem a nossa humanidade, a nossa perfeição, como eu disse na primeira temporada. Então a gente precisa de compreender muito bem isso. A nossa humanidade, ela faz com que a gente consiga ir além muitas vezes do que a gente compreende. Mas precisamos de entender alguns limites, porque o nosso corpo gera alguns limites. Sim. Que aí, os alimentos que a gente está ingerindo, a Rafaela vai falar
disso muito bem. E o senhor vai falar da parte hormonal muito bem. Ah, Então, o assim, senhor não. Não vai falar o senhor, vai falar você. Mas se eu não falar senhor aqui agora, a gente não quebra o gelo, né? Não, aqui vamos quebrar o gelo. Vou arrumar um negócio viu? pra quebrar o gelo aqui, fazer Viu? Foi assim. justamente por isso. Então a gente quebrou o gelo aqui agora, viu? Isso Como é que a aí, gente não fez? tem senhor e não tem senhorita. Tem você Então, e vocês. Mas aí né? é onde a gente consegue justamente tirar um pouco do esgotamento. Sim. Olha do jeito que a gente vive hoje em dia. Parece que a gente é mecanizado. A gente vive pra cumprir metas. Então, é e pra pagar justamente impostos, isso. né? Vocês sabem disso. Então, mas o ponto-chave é esse. Parece que a gente é um robô. E aí, Sim. no meio disso, a gente acaba esquecendo do autocuidado, da alimentação, que faz parte do autocuidado. Aham. E aí, o estresse, uma fadiga crônica, piora ainda mais, porque você não está se nutrindo como deveria, e aí o seu corpo vira uma bola de neve, só empurrando aquilo com a barriga e não come. E aí, o que era só emocional virou fisiológico também, por uma deficiência de vitaminas. Não, e outra coisa também, eu fico olhando, Rafaela, essa exaustão a gente fica observando também, que a pessoa não dorme direito, aí ela come fora de horário, ela tem que mastigar algo, ela tem que abrir um pacotinho, tem que ser um pacotinho, tem que fazer um barulhinho. É aquela coisa assim, dormiu e não descansou, Dormiu né? e não descansou. Por mais de 6 meses. Isso, aquele sono que você fala. Como que é o sono, Valfran? Que é de que hora, que dorme bem, É o que sono depois. REM. Sono É isso. É. Esse sono REM. Das Se 3 às esse 6. sono REM vem e você simplesmente aborta a missão porque está preocupada com uma coisa, preocupada com outra, que muitas vezes a gente também não tem domínio, né, Pablo? Não. Sim, não Tem, temos a maior também. parte das situações a gente não tem domínio. Mas não é que a gente não tem domínio, a gente não tem disciplina. É totalmente diferente. Isso. Não ter domínio é uma coisa, É, não você- ter disciplina é outra, totalmente mas diferente. você me ensinou muito bem isso. Você sempre falou assim, Jô, você é extremamente disciplinada quando você decide algo, você é extremamente disciplinada. É até disciplinada demais, né? Sim, e Tá. isso gera uma sobrecarga. Isso aí. Eu não sabia que eu gerava uma sobrecarga em mim devido à minha autodisciplina. Eu me cobro muito. Mas eu falo assim, disciplina, mas você tá com energia suficiente para ter essa disciplina? Porque eu vejo assim, muitas vezes o paciente minha chega no consultório e fala, mas porque eu não consigo, porque eu tô muito cansada, eu não consigo ter essa disciplina, esse foco que vocês têm. Eu falo assim, peraí, vamos ver aqui seus exames? Você tá com a quantidade certa de ferro? Você tá com a quantidade certa de vitamina B12? Sua tireoide tá certa? Você já entrou na menopausa? Como é que tá isso? Porque assim, eu falo que é tudo um conjunto. Ela só vai ter a disciplina que ela almeja, que ela quer, que o Pablo fala que precisa, e a gente realmente precisa, a partir do momento que o corpo dela tá, assim, preparado para ter. Sim. Então, assim, E essa por isso questão que casa. menopausal é um fator agravantíssimo, não é, Valfran? Sim, porque né, nesse período coincide, né, com a baixa hormonal. E os hormônios importantíssimos. O estradiol é importantíssimo para a função cerebral. A testosterona é importantíssimo para o bem-estar físico, emocional, para o bem-estar com relação à vida sexual. Então, esses hormônios, eles deficientes, a pessoa sente muito, ela agrava muito o quadro. Né? O quadro já vem se arrastando e agrava-se com a deficiência hormonal. Eu falo que essa parte hormonal, ela é só o engate da chave. É porque, vamos colocar que é uma obra, né, prima, e que ela tem, cada cor vai ficar em algum lugar. Sim. Para que ela seja muito bem feita, ela precisa de ser muito bem organizada. Sim. Não é algo aleatório. Não Sabe? pode ser nada solto. Não. Tem que tá E tudo tem muito que tá bem muito bem ajustado. ajustado. Isso Então aí. é justamente isso. Não adianta. Se eu não tenho os meus hormônios em dia, se eu não tenho minha alimentação em dia, se a minha saúde emocional não está em dia, se eu não faço atividade física, então tudo isso tem que estar em dia. Sim. Aí eu não vou trabalhar bem. A gente conversava antes, eu e a Rafaela, sobre alto rendimento e tudo isso. Então é justamente isso. Eu não tenho essa energia. Tá. Mas você não é um aparelho eletrônico que você vai ligar na parede e vai recarregar. Sim. Então a gente precisa de compreender melhor. Sim. Então é justamente isso. A gente tem que entender que nós não somos, e aí eu vou repetir, não somos uma máquina. Não somos uma máquina, mas também a gente não pode colocar isso
como uma escora. Exatamente. Tá? E aí eu vejo muitos colocando isso como uma escora e também não se esforçando. E eu acho Não é? difícil, né? Tipo, a gente saber o limite entre preguiça, né? E realmente disciplina e dedicação e não Sim. se sobrecarregar. Então, Sim. o limite é geralmente quando a gente começa a repetir aquilo. Comecei a repetir aquela frase demais. Ah, é porque isso daqui me impede de fazer. Comecei a repetir e usar aquilo como desculpa, aquilo virou uma muleta. Então, quando a gente repete a frasezinha mais de umas 3, 4 vezes, a gente tem que ligar o alerta, não tem? É porque começou a entrar numa zona de conforto. É justamente isso. E isso As faz... autodesculpas. Isso faz com que eu não gere uma disciplina na minha vida. Isso faz com que eu não gere constância. Entendi. É justamente isso. E a gente não tem controle sobre isso. Aí isso se torna justamente a bola de neve que você falou. A gente precisa de compreender muito bem, porque são pequenos gatilhos que vão nos levando a isso. Sim, E a gente precisa de entender isso. sim. Porque vão trazendo outras coisas. E aí realmente entra na parte biológica que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque aí envolve todo o nosso corpo. E aí a gente começa a ver se era só uma muleta ou realmente tinha algo por trás disso, né? Era só uma desculpa ou realmente você estava cansado, fadigado, com deficiências nutricionais, sua alimentação estava rica em ultraprocessados, né? Que causa esse desânimo É também. isso que eu ia falar agora, que eu ia perguntar agora a você. Que é um tal assim, você não tem nutrientes necessários. Você está com uma má alimentação. O que realmente é uma má alimentação? Então. O que realmente é uma falta de nutriente? Quando você tem uma alimentação rica em farinhas brancas, né? Vamos botar assim. Não é só o glúten, ele não tá. Não é o vilão, vamos botar assim. Sim. Porque farinhas brancas eu falo só tapioca, ou com gordura saturada, tipo uma tapioca com manteiga, um pão com manteiga, ou própria. Enfim, coisas. Pão vamos só dizer com assim, manteiga. vazias, entre aspas. Que só tem a energia, só tem o carboidrato para você parar em pé. Não te dá a vitamina e o antioxidante para o seu corpo funcionar realmente como deveria, né? Sem fazer amarras. Que aí seria uma alimentação rica em proteínas, em folhosos, em oleaginosas, né? Gorduras boas, os ômegas, frutas, principalmente frutas vermelhas, para quem tem muito estresse oxidativo, quem tá, assim, a grosso modo falando, não gosto de falar dessa forma, né? Muito inflamada, porque Sim. durante muito tempo ficou só naquela alimentação monótona. De manhã pão com manteiga, um copinho de leite, almoço, arroz, feijão. Um pingado, um café com pingado. Isso aí. Um pão com manteiga e tô indo trabalhar e tô super, Isso, tô super bem. e nessa alimentação foram anos. Isso eu diria que seja uma má alimentação. Porque Sim. falta muita cor Sim. para ficar mais didático. E aí, se nesse café com manteiga você já coloca um ovo e uma fruta, pronto. Aí, na hora do almoço, você já colocou metade do prato de salada, muito colorido, umas 4 cores. Também já melhorou. E faz assim o resto do dia, cara, você já começa a ter uma alimentação muito melhor. Aí um próximo passo é já melhorar a qualidade desse carboidrato. O arroz é ruim? Não é ruim. Mas ele pode ter mais vitaminas. Se você colocar, por exemplo, uma batata ou uma banana da terra, uma abóbora, porque vai ser um carboidrato da mesma Sim. forma que o arroz. Sim. Só que vai ser um carboidrato muito mais ricos em vitaminas, em antioxidantes, em polifenóis, que é tão importante para a saúde da mulher e dos homens também, mas assim, sabe, aquela coisa que não deixa você envelhecer? Sim. Você tá sempre com a pele bonita, sempre Sim. disposta. É isso. É essa alimentação colorida. São a alimentação, na verdade, que faz toda essa disciplina que você colocou aí, que a gente começa pela manhã, colocando ali frutinha, colocando ali um ovo, ou até um frango, né? Que aí tem gente que gosta do frango. Fazendo toda essa alimentação mais colorida. Quando vai chegando mais no finalzinho da tarde, a gente tem que aumentar mais alguma coisa ou tem que diminuir mais alguma coisa? Geralmente eu falo com meus pacientes, vamos botar 70% das calorias até umas 4 horas da tarde, porque se eu boto muito à noite, você dificulta o sono também. Sim. E aí você não dorme direito e você não sai daquele ciclo vicioso de dormir e não descansar. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que comer mais no período da manhã, assim,
até as 4 horas da tarde, porque é o período de que você fisiologicamente deveria ser mais ativo. É como o seu corpo está programado para funcionar. Sim. Passou disso, ele já começa a querer descansar. É o que eu falo também, sabe o que, Pablo? A gente, dentro dessa alimentação, dentro também dessa exaustão que a gente vai tendo durante o dia, a gente tem que entender onde estão os gatilhos, né? E como que a gente consegue entender esses gatilhos? Então, Você me mostrou os meus, aonde começavam os meus gatilhos. Principalmente para a má alimentação e principalmente para o meu estresse. Tá? Então, cada ser humano é único. Não Mas, tem sim, cardápio, não tem tem. uma receita de bolo. Não tem um cardápio, mas eu lembro perfeitamente, isso me gravou muito, né? Que a gente conversando, você falou assim: seu gatilho é às 5 da tarde. Começa a observar as suas 5 da tarde. Aí era a hora que eu ficava mais nervosa, mais irritada, mais impaciente e queria comer o mundo. Então, o que a gente tem que entender, né? São os momentos de pico do nosso dia, né? Quando eu falo momentos de pico, são aqueles momentos geralmente de final do dia, que a gente tá lá, a gente tá no embalo do trabalho e a gente tá ali. Trabalhou o dia todo, muito estressante. Eu vou buscar o quê? Refúgio. A Rafaela falou aqui, ó. Refúgio. Aí eu vou buscar o quê? Aquele prazer momentâneo. Vamos lá. Um respiro para dar Saúde conta da de mulher. terminar o dia. Geralmente, a mulher buscaria o quê? O homem. Mas o homem não tá ali. Então eu não vou ter o prazer do sexo. Sim. Opa! Ninguém vai treinar às 5 horas da tarde. Já treinou às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã. Sim. Esquece! Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer. Vai comer. São os 3 maiores prazeres: sexo, atividade física e comida. Olha Então, isso. e aí? Olha isso. Eu tenho certeza que ninguém sabia que os 3 maiores desejos eram esses, tá? Começa em primeiro o sexo, a comida e a atividade física. E aí foi. Então eu vou aonde? Na comida. Por Tá que mais que fácil. geralmente, quando a gente fala de compulsão alimentar, começa geralmente nos períodos a partir das 5 horas da tarde? Porque você não aguenta mais aquele estresse o dia inteiro. Acorda. Eu sempre acordei muito cedo, né? E começava na parte da tarde. Esse horário de 5 horas, para mim, já era como se Exatamente. batesse um sino. Não, e todas as Tá. pacientes que apresentam compulsão falam. Eu pergunto, que horas? À noite. Viu? E aí, às vezes, a compulsão noturna não vem só do estresse físico. Às vezes ela vem de uma privação muito grande de comida na parte da manhã. Porque, não, preciso fazer dieta. Aí você fica com aquele pensamento, tipo assim, preciso emagrecer, não sei o que eu vou comer. Aí chega de noite e você já pensa assim, eu não aguento mais pensar nisso. Tô nem aí pra dieta, eu vou comer o que estiver na minha frente. Olha isso, tá Aí não vendo? tem aquela frase que muitas pessoas falam, né? É até do senso comum. Freud explica, não tem? Até pra gente poder brincar. Eu acho que nem Freud explica, né? Não tem quando a Rafaela fala assim, aquele momento que as pacientes ficaram o dia todo de falar, não posso comer isso, não posso. É a castração que Freud fala. Sim. É quando a gente é castrado durante o dia, de ter que falar não o tempo todo pra alguma coisa. E isso Aí- também cria essa exaustão. Isso! Você tá exausto de falar não. E aí você não aguenta, o que você faz? Procurou o refúgio. Sim, Por quê? Você não tem outro refúgio. sim. E outra coisa que eu vejo também, que eu falo muito com o Valfran, é a questão, quando se é jovem, parece que você não enxerga isso, você não vê essa exaustão chegando, tá? Eu lembro que até meus 25, era tudo fantástico. Comia, não engordava, dormia mais tarde, acordava boa igual um coco, ia trabalhar, né? E aí, daí pra frente, a coisa vai mudando. E é justamente, eu vejo assim, né, falando que tô entrando nessa vida adulta, assim, mais agora e tal. Isso. Eu vejo que, tipo, às vezes nem é tanto da idade, é mais do que a gente se cobra.
Igual, hoje eu não tenho claro que eu tenho mãe e tenho pai, Aham. mas nenhum deles paga nada pra mim, é eu por mim mesma. E aí esse tipo, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que tá isso e aquilo? E aí eu tô no início disso, né? Você começando a ter uma exigência com você mesma. Se eu não cuidar e me policiar agora, igual eu tô fazendo, eu sei que daqui 1 ano, 2, 3, vai estar muito pior. Sim. E eu não vou aguentar mais e eu vou ficar, assim, né, grosso modo, doida. Doente. É. Doente. Valfran, eu não sei o que é isso, você também Aí. não, porque a gente tem 20 anos, então a gente não tem esses coisa problemas, linda, né? coisa Então, linda. a gente Aqui, tá bem chegamos ainda tranquilo. não, é. Vocês podem Entendeu? parar Nós que somos vocês jovens. apanham aqui com 2 mulheres, tá? Não Nós tem somos essa jovens. conversa, não. Então, é tranquilo essas coisas de exaustão pra gente, a gente não tem esses Vocês têm negócios. que suportar mulheres exaustas. Não. E aí eu acho que é uma palavra que, assim, pra mim, particularmente, já gera uma exaustão. Quando você suporta alguém, você tá gerando uma exaustão em alguém. Eu acho que tem que Então dar você tem que se carinho, preocupar. amor. Você Isso. tem que dar o que ela precisa e não suportá-la. Aí, tá vendo? Entendeu? Então você tem que Gostei. entender. Gostei. A gente busca caminhos pra justamente Isso. melhorar. Isso Acho que aí. é uma frequência até. Quando você hoje até melhorou muito, até porque a gente precisa de compreender como estamos, mas os homens que vão até o consultório, geralmente eles perguntam o que eles precisam de melhorar para melhorar a família e o Olha que relacionamento lindo. deles. Bacana. Muito legal, Tá? muito bacana. Só para que vocês, bacana mulheres, ouvir isso. compreendam sobre isso. E as mulheres geralmente são o contrário. Elas colocam a responsabilidade em cima dos homens. Sabe- Será que Até, opa, peraí, até Ah. entender que o caminho é o outro. Mas no primeiro momento é. Eu acho assim que a mulher tem uma dificuldade muito grande de enxergar, às vezes, o sentimento do homem, porque a gente vem de uma história ancestral muito sofrida, tipo assim, que o homem só maltratava. E aí a gente cria uma aversão e um medo, assim. E aí a gente começa a achar que ele não tem sentimento, mas na verdade ele tem. Sim. E aí a gente se sobrecarrega por isso, porque a gente acha que não vai ter ninguém do nosso lado pra ajudar. A mulher teve uma fase de pouca voz. É porque, né? na realidade, quando ela fala sobre isso, historicamente falando, a geração até dela e até a sua, Sim. o que vocês mais escutaram foi: Homem não presta. homem não presta Exatamente. e você não precisa de depender de homem. Sim. Você vai se sustentar. Sim. Então, quando eu falo isso, não é uma máxima, só para Sim. vocês entenderem. Então, a gente precisa de compreender muito bem isso. Não estou falando que os homens são os melhores e as mulheres não. Muito Não. pelo contrário. A gente precisa de entender muito bem o contexto histórico que vivemos, que é justamente isso que está sendo implantado hoje. Que está Sim. sendo colocado. Sim. Então, a gente precisa de compreender muito bem. Porque senão, aqui tem o quê? 2 homens e 2 mulheres. A gente estaria conversando da forma que a gente está Jamais. conversando De aqui? forma alguma. Então, mas o que é imposto pela sociedade e não proposto pela sociedade? Que a mulher não precisa do homem. Impor e propor É há uma diferente. diferença muito Mas grande. o que deveria ser proposto? Vamos se juntar? Até porque, para que a gente esteja aqui hoje, Sim. precisou de um homem e de uma mulher. Precisou, Exatamente. sim, porque não viemos de um Sem comentários. raio e muito menos de uma nuvem. Exatamente. Precisou. Então, eu falo que assim, essa questão da mulher se olhar com amor. A mulher perde muito por não se olhar com amor. E olhar também pro parceiro que tá do lado como uma pessoa que Sim. quer o bem dela e não Sim. o mal. Sim. Porque Hoje eu ouvi uma pessoa virar e falar assim: estava eu e mais uma amiga, ela falou assim, vocês foram criadas para casar e para sustentar casamentos. Vocês não foram criadas para largar. Hoje é descartável. Hoje não deu certo, não vou ficar tentando. Eu não vou gastar energia. Simplesmente vou deixar para lá. Então, isso é forte, né? A gente ouvir isso, né? Sim. Isso é forte, mas é o que você falou, é histórico. É porque, na realidade, isso seria outro assunto. Mas, na realidade, a questão do hoje não muda o ontem. Não. O hoje é o melhor dia da nossa vida. Sim. Então, a gente precisa de compreender. Se eu fizer bem, a gente vai ficar bem.
Sim. Então, se eu quiser que o meu casamento seja bom, eu vou viver bem o hoje. Então, E assim, é isso. Se eu quiser que meu relacionamento com você, nossa amizade seja boa, eu vou fazer isso ser bom hoje. E aí eu acho que toda essa história, É esse isso. contexto, chega pra gente, né? Com, na parte fisiológica, muito sobrecarregada. Sim. Vem de anos e anos, isso e isso. Aí o seu corpo é tanto não, é tanta castração, tanta privação, adoece. Terreno Sim. biológico adoece. Chora. Isso aí. E, ó, muitas das vezes, Valfrão, o cansaço, principalmente nessa parte clínica, tá? Eu quero que você me relate dentro da parte clínica. O que você vê? Essa exaustão, esse cansaço na mulher que te procura lá na clínica, dentro dessa fase de climatério, menopausa? Muitas vezes os sintomas vêm por dor muscular, dor articular, dor de cabeça, sono prejudicado, não consegue dormir direito. Aquelas que estão um pouco mais jovens, irregularidade de ciclo menstrual. Então o organismo começa a sentir aquela situação e começa a exteriorizar, né, sintomas, né, tipo assim, estou precisando de ajuda. Então é importante que a pessoa se conheça, que as mulheres se conheçam, para procurar ajuda nessa hora e entender que aquilo ali tem como contornar, tem como ser resolvido. Que ninguém melhor do que nós mesmos para conhecermos a nós, né? Exatamente. Para saber que tem algo de errado. Não precisa ninguém apontar o dedo e falar assim, aqui, tá acontecendo alguma coisa com você. Isso até prejudica a gente, né? Que a gente já fica armado Já- assim. Assim, ai Isso. meu Deus, tem nada de errado aqui não. Não quero olhar pra esse tem. lugar, não. Isso aí. E, Rafaela, qual a estratégia que a gente pode lançar mão nessa fase dessa fadiga, desse cansaço, Então, desse estresse? E geralmente as pessoas chegam querendo emagrecimento, né? E aí é tanta castração, tanta privação, que eu falo assim, você tem que começar a comer. Porque quando é mais nova, igual o Wolfram falou, irregularidade do ciclo menstrual. Falta de carboidrato, gente. Falta de comida. Porque o carboidrato vira tanto vilão, a gente fica tanto com Sim. medo de comer um carboidrato. e engordar. Exatamente. Aí se privou tanto, não pode comer aquilo e tal. Assim, eu não vou te privar agora. Eu não posso te privar de nada agora. Me conta aqui, o que você gosta? Você quer emagrecer? Tá, tudo bem. Mas nesse primeiro momento, vamos fazer uma dieta com tudo que você gosta, sabe? Não vamos exagerar, mas vamos incluir o alimento que é sagrado pra você e tem tanto tempo que você ouve nas redes sociais que ele faz mal que você parou de comer. Vamos voltar a comer? Não quero saber se ele vai te fazer mal agora. Eu quero primeiro melhorar o seu olhar com esse alimento. Pra depois a gente mudar isso. Porque se eu não te permitir agora, você não vai seguir o que eu tenho pra te propor. Não, e olha que fantástico isso aí que você acabou de colocar. Né? A partir do momento que ela começa a ter medo da comida, ter receio da comida, ela tá ligando o psicológico dela. Sim, ela tá ficando mais Tá estressada. ativando o psicológico dela. Sim, exatamente. Aí depois vocês me perguntam, o que a nutrição tem a ver com a psicologia na exaustão feminina? Tudo a ver. Tudo a ver. E aí ela quer emagrecer, vai pra uma nutricionista que não, pelo amor de Deus, você tá com tudo desregulado. Aham. Você não pode isso, você não pode aquilo. A mulher pira ainda mais. Sim. E eu acho que tem que surta ser mesmo. E eu acho que tem que ser tudo muito bem explicado. Por que você não pode isso? Olha, tudo bem, vamos fazer nesse primeiro momento uma alimentação que você gosta. Mas você tem uma condição clínica que não te permite comer isso. É confortável pra você tirar isso por esse motivo? Sim. Se ela falar que a gente tira. Se não, Sim. a gente deixa. E Pablo, burnout. Burnout é justamente o que a gente tá falando, é um esgotamento. Viu? É um esgotamento. Burnout. Só colocaram uma palavra mais bonitinha. Não era para falar em diminutivo, que as pessoas não gostam. Mas vamos lá. Olá. É só uma palavra mais bonita, como procrastinar, que é deixar de fazer. Sim. Eles sim. só mudaram a nomenclatura. Então, assim, a gente precisa de começar a falar a verdade. Burnout, exaustão. Burnout, exaustão. E parem de ficar arrumando nome bonitinho. Ou bonito.
Vamos falar Essa é a na realidade. cara, não é assim? Essa é a realidade. E outra coisa também, né? Vamos parar de colocar o problema debaixo do tapete e não se olhar no espelho. Exatamente. Né? Encarar Não é de isso? frente para aquele problema para poder mudar, gente. Se a gente não aceita o que é, como é que você vai mudar a situação? Dói? Sim. Dói, mas fazer o quê? Depois Primeiro melhora. passo é se aceitar. Primeiro Exato. passo, cuidar da parte hormonal, cuidar das suas vitaminas, procurar uma boa alimentação e procurar um acompanhamento psicológico. Sim. Tá? Tudo isso, ele tem que estar junto. Junto. É um junto do outro. Separados, a gente não tem o sucesso que a gente necessita. Não. Eu acho que você postou isso hoje, né? Falei. Eu acho que eu postei ou falei. Acho que você eu postou coloco isso hoje, tudo que você tem isso. um quinteto, né? Que te acompanha, Tem um né? quinteto. É. Eu tenho um quinteto. Então, é eu justamente falo isso, que enquanto eu não entendi que eu precisava de ajuda, eu achava que eu podia sozinha, eu só me dei mal. Então, é justamente Tá. isso. Eu acho que autoconhecimento justamente serve para isso. Isso aí. E o que a gente promove aqui hoje é justamente isso, É esse autoconhecimento. autoconhecimento. E isso porque você já tem um homem do seu lado que te dá todo Sim, apoio, suporte. sim. Imagina quem não tem. Sim, e eu falo que assim, Valfran foi a minha virada de chave. Né? Ele me chamava atenção em várias situações. Só que é aquilo que você falou, quando você é chamada a atenção, você já se arma, né? Mas ele falava para que eu enxergasse. E ali eu fui puxando, fui dando uma relaxada, falei, peraí, ele tá certo, ele não tá errado. Né? Eu tenho que realmente olhar de uma outra forma. Eu tenho que olhar a comida de uma outra forma. Ele falava, você come saudável, só que o seu saudável é em grande quantidade, então você Exato. come errado. Aí eu como errado nada, né? É aquela coisa. Por quê? Mostrava justamente o que A eu maior estava fazendo dor. de errado. A dor. Fui na Rafaela, você come até direitinho, mas você come muita quantidade. Você come isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, eita, parecia que eu estava ouvindo a réplica, né? Procuro o Pablo. Você é muito, né? Muito estressada, muito agitada. Temos que dar um jeito nisso. Então, tudo precisa de ajuste. A gente precisa se olhar e se olhar com amor e buscar esse cuidado, tá? Eu agradeço a vocês por esse papo maravilhoso, gostoso, tá? Esse papo que me fez sentir até em casa. Podia ter até uma xícara para café, né? Podia. Porque essa xícara aqui, eu acho De que tá água. precisando de água, não tá rolando, não. A gente precisa colocar agora uma xícara de café. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Pablo. Obrigada por estar conosco, tá? Trazendo as informações. Obrigado por estar conosco na clínica também, levando esse cuidado para cada paciente que nos procura, onde nós direcionamos para vocês tudo aquilo que a gente vê que realmente necessita e quer se ajudar. Porque não adianta a gente enxergar, passar aquilo que é necessário, né, Valfran? E a pessoa não aceitar. A gente não consegue arrastar ninguém, né? Não, ninguém vai arrastado, tem que ir com as perninhas, Exatamente. tá bom? E você? Eu quero agradecer os dois que só nos fortalecem, né? Essa equipe é muito boa e eu acho que o nosso principal objetivo é levar conhecimento às pessoas. Eu falo que o meu sonho era vocês e meu sonho se realizou. Isso aí. Tenho vocês juntos, tenho vocês parceiros e vocês que estão aí nos ouvindo, eu tenho certeza que adoraram esse papo. Clica lá, tá? No dedinho lá, daquele sinalzinho lá. Aperta o sininho, chamem os amigos, façam com que as pessoas levem essas informações para as pessoas que vocês gostam e também para aquelas que vocês veem que necessitam ouvir sobre exaustão, principalmente nesse período de climatério e menopausa. E aguardo vocês aqui prestigiando a gente mais uma vez.